Olá, bem-vindas e bem-vindos. Fiquem agora com a leitura dos rascunhos D e E. Rascunho D sobre a etiologia e a teoria das principais neuroses. Essa carta não tem data. Trata-se possivelmente de um esboço do trabalho mencionado no início da carta anterior, a carta número 44, que você pode ouvir no vídeo anterior. 1. Classificação. Introdução, histórico, diferenciação gradativa das neuroses, curso do desenvolvimento de minhas próprias colocações. Letra A. Morfologia das neuroses. 1. Neurastenia e as pseudoneurastenias. 2. Neurose de angústia. 3. Neurose obsessiva. 4. Histeria. 5. Melancolia, mania. 6. Neuroses mistas. 7. Ramificações das neuroses e transições para o normal. B. Etiologia das neuroses. Provisoriamente restrita às neuroses adquiridas. 1. Etiologia da neurastenia, tipo de neurastenia congênita. 2. Etiologia da neurose de angústia. 3. Etiologia da neurose obsessiva e da histeria. 4. Etiologia da melancolia. 5. Etiologia das neuroses mistas. 6. Fórmula etiológica básica. A tese da especificidade da etiologia, análise do conjunto das neuroses. 7. Os fatores sexuais de acordo com a sua significação etiológica. 8. Exame dos pacientes. 9. Objeções e provas. 10. Comportamento das pessoas assexuadas. Letra C. Etiologia e hereditariedade. Os tipos hereditários, relação da etiologia com a degenerescência, com as psicoses e com a predisposição. 2. Teoria. Letra D. Pontos de contato com a teoria da constância. Aumento interno e externo da estimulação, excitação constante e efêmera. Soma, característica da excitação interna. Reação específica, formulação e exposição da teoria da constância, intercalação do ego com acumulação da excitação. Letra E. Os processos sexuais à luz da teoria da constância. Via percorrida pela excitação no processo sexual masculino e feminino. Via percorrida pela excitação na presença de fatores sexuais nocivos etiologicamente ativos. Teoria de uma substância sexual. Diagrama esquemático sexual. Letra F. Mecanismo das neuroses. As neuroses como perturbações do equilíbrio devido ao impedimento da descarga. Tentativa de ajustamento limitada em sua eficácia. Mecanismo das diferentes neuroses em relação à sua etiologia sexual, afetos e neuroses. Letra G. Paralelo entre as neuroses da sexualidade e a fome. Letra H. Resumo da teoria da constância e da teoria da sexualidade e das neuroses. Lugar das neuroses na patologia. Fatores a que estão sujeitas. Leis que regem sua combinação. Insuficiência psíquica, desenvolvimento, degeneração e similares. Rascunho E. Como se origina a angústia? Sem data. Talvez pertença ao envelope de 6 de junho de 1894. Rascunho E. Como se origina a angústia? Sem data, talvez pertença ao envelope de 6 de junho de 1894.
Com mão certeira, você levantou a questão justamente no ponto que considero fraco. Tudo o que sei a respeito é o seguinte: logo se tornou claro para mim que a angústia de meus pacientes neuróticos tinha muito a ver com a sexualidade. E, em particular, impressionei-me com a precisão com que o coito interrompido, praticado na mulher, leva à neurose de angústia. Bem, a princípio, segui várias pistas falsas. Achei que a angústia que sofre os pacientes deveria ser encarada como um prolongamento da angústia experimentada durante o ato sexual, ou seja, que era, a rigor, um sintoma histérico. De fato, os vínculos entre a neurose de angústia e a histeria são bastante óbvios. Duas coisas originariam um sentimento de angústia no coito interrompido. Na mulher, o medo de engravidar. No homem, a preocupação de que seu dispositivo preventivo viesse a falhar. Convenci-me então, com base em vários casos, de que a neurose de angústia também aparecia quando esses dois fatores não estavam em jogo. Nos casos em que, basicamente, não tinha nenhuma importância para as pessoas envolvidas se elas teriam um bebê ou não. Assim, a angústia da neurose de angústia não poderia ser uma angústia prolongada, recordada, histérica. Um segundo aspecto extremamente importante tornou-se claro para mim a partir da seguinte observação. A neurose de angústia afeta tanto as mulheres que são anestésicas no coito quanto as que são sensíveis. Isso é altamente peculiar, mas só pode significar que a fonte da angústia não deve ser buscada na esfera psíquica. Por conseguinte, deve residir na esfera física. É um fator físico da vida sexual que produz a angústia. Mas que fator? Com o propósito de responder a essa pergunta, reuni os casos em que verifiquei que a angústia emergia de uma causa sexual. A princípio, eles me parecem bastante heterogêneos. 1. Angústia em pessoas virgens. Entre parênteses, observações e informações sexuais, noções vagas da vida sexual. Confirmada por numerosos exemplos de ambos os sexos, predominantemente no feminino. Não raro, há uma insinuação de um vínculo intermediário, uma sensação semelhante à de uma ereção, emergindo na genitália. Número 2. Angústia em pessoas intencionalmente abstinentes. Nos puritanos, um tipo de neuropata. Homens e mulheres caracterizados pelo rigor excessivo e por uma paixão pela limpeza, que encaram como horrível tudo o que é sexual. Essas mesmas pessoas tendem a converter sua angústia em fobias e compulsões. Número 3. Angústia em pessoas obrigatoriamente abstinentes, mulheres negligenciadas pelos maridos ou que não são satisfeitas por causa da falta de potência. Essa forma de neurose de angústia é certamente adquirível e, devido a circunstâncias complementares, combina-se frequentemente com a neurastenia. Número 4. Angústia das mulheres que convivem com um coito interrompido ou que é semelhante. De mulheres cujos maridos sofrem de ejaculação precoce, de pessoas, portanto, que não obtêm satisfação pela estimulação física. Número 5. Angústia dos homens que praticam o coito interrompido e, mais ainda, dos homens que se excitam de várias maneiras e não empregam sua ereção no coito. Número 6. Angústia dos homens que ultrapassam seu desejo ou suas forças. Pessoas mais idosas cuja potência está decrescendo, mas que, apesar disso, se impõem à prática do coito. Número 7. Angústia dos homens que se abstêm ocasionalmente. De homens moços que se casaram com mulheres mais velhas,
por quem, na verdade, sentem repulsa, ou dos neurastênicos, que se desviaram da masturbação através da ocupação intelectual, sem que isso fosse compensado pelo coito, ou dos homens cuja potência começa a enfraquecer e que se abstêm no casamento por causa das sensações pós-coito. Nos demais casos, a relação entre a angústia e a vida sexual não se mostrou evidente. Entre parênteses, poderia ser teoricamente estabelecida. Como reunir todos esses casos separados? O que se repete neles mais frequentemente é a abstinência. Com base no fato de que até as mulheres anestésicas estão sujeitas à angústia após o coito interrompido, fica-se inclinado a afirmar que se trata de uma questão de acumulação ou de excitação físicas, ou seja, um acúmulo de tensão sexual física. Esse acúmulo é consequência do bloqueio da descarga. Logo, a neurose de angústia é uma neurose de represamento, tal como a histeria, donde a semelhança entre ambas. E, uma vez que não há nenhuma angústia contida naquilo que é acumulado, esse fato também pode ser explicado, dizendo-se que a angústia emergiu da tensão sexual acumulada por transformação. Alguns conhecimentos simultaneamente adquiridos sobre o mecanismo da melancolia podem ser intercalados nesse ponto. De modo particularmente frequente, os melancólicos são anestésicos. Não têm nenhum desejo de coito e nenhuma sensação ligada a ele, mas têm uma grande ânsia de amor em sua forma psíquica, uma tensão erótica psíquica. Poder-se-ia dizer, quando esta se acumula e permanece insatisfeita, surge a melancolia. Esta, portanto, seria a contrapartida da neurose de angústia. Quando há acúmulo de tensão sexual física, neurose de angústia. Quando há acúmulo de tensão sexual psíquica, melancolia. Mas, por que essa transformação em angústia quando há acumulação? Nesse ponto, devemos considerar um mecanismo normal para lidar com a tensão acumulada. O que nos interessa aqui é o segundo caso, o caso da excitação endógena. As coisas são mais simples no caso da excitação exógena. A fonte de excitação está do lado de fora e envia para a psique um aumento da excitação, que é tratado de acordo com a sua quantidade. Para esse fim, basta qualquer reação que diminua a excitação psíquica interna na mesma quantidade. Mas as coisas são diferentes no que concerne a tensão endógena, cuja fonte reside no próprio corpo, fome, sede, impulso sexual. Nesse caso, somente as reações específicas têm serventia. Reações que impeçam a ocorrência adicional da excitação nos órgãos terminais envolvidos, quer essas reações sejam realizáveis com um dispêndio da energia grande ou pequeno. Podemos aqui retratar a tensão endógena como algo que cresce contínua e descontinuamente, mas que, de qualquer modo, só é percebido ao atingir um certo limiar. É somente acima desse limiar que ela se apresenta psiquicamente, entrando em relação com certos grupos de ideias que então se põem a produzir as soluções específicas. Portanto, a tensão sexual física acima de certo valor desperta a libido psíquica, que leva então ao coito e assim por diante. Quando a reação específica deixa de ocorrer, a tensão psicofísica, o afeto sexual, aumenta incomensuravelmente, torna-se perturbadora, mas ainda não há base para sua transformação. Na neurose de angústia, contudo, tal transformação de fato ocorre e isso sugere a ideia de que nela
as coisas se desvirtuam da seguinte maneira: a tensão física aumenta e atinge o valor limítrofe em que é capaz de despertar o afeto psíquico. No entanto, por diversas razões, a ligação psíquica que lhe é oferecida permanece insuficiente. O afeto sexual não pode formar-se, pois falta algo nos determinantes psíquicos. Por conseguinte, a tensão física, não sendo psiquicamente ligada, transforma-se em angústia. Se aceitarmos a teoria até este ponto, teremos que insistir em que, na neurose de angústia, deve haver um déficit assinalável no afeto sexual, na libido psíquica. E isso se confirma através da observação. Quando essa ligação é explicitada diante das pacientes, elas ficam sempre indignadas e declaram que, pelo contrário, não sentem agora desejo algum, e outras afirmações semelhantes. Os homens frequentemente confirmam que, desde que começaram a sofrer de angústia, não sentiram nenhum desejo sexual. Verificaremos agora se esse mecanismo se enquadra nos diferentes casos enumerados acima. 1. Angústia nas pessoas virgens. Aqui, o conjunto de ideias que deveria captar a atenção física ainda não está presente, ou está insuficientemente presente, e existe, além disso, uma recusa psíquica, que é um resultado secular da educação. Isso se enquadra muito bem. 2. Angústia das pessoas intencionalmente abstinentes. O que temos aqui é a defesa, uma recusa psíquica direta, que torna impossível qualquer elaboração de tensão sexual. Também encontramos aqui o caso das numerosas obsessões. Isso se enquadra muito bem. 3. A angústia devida à abstinência forçada é essencialmente idêntica, pois as mulheres desse tipo, em sua maioria, criam uma recusa psíquica para evitar a tentação. Aqui, a recusa é contingente. No item acima, número 2, é uma questão fundamental. 4. Angústia das mulheres, devida ao coito interrompido. Nesse caso, o mecanismo é mais simples. É uma questão de excitação endógena que não se origina espontaneamente, sendo antes induzida, mas não em quantidade suficiente para poder despertar o afeto psíquico. Promove-se artificialmente uma alienação entre o ato físico sexual e sua elaboração psíquica. Quando a tensão endógena aumenta ainda mais por sua própria conta, não pode ser elaborada e gera angústia. Nesse caso, a libido pode estar presente, mas não ao mesmo tempo que a angústia. Assim, a recusa psíquica é acompanhada de alienação psíquica. A tensão de origem endógena é acompanhada por uma tensão induzida. 5. Angústia nos homens, devida ao coito interrompido ou reservado. O caso do coitus reservatus é o mais claro. O coito interrompido, em parte, pode ser considerado como englobado nele. Novamente, trata-se de uma questão de desvio psíquico, pois a atenção é voltada para o outro objetivo e mantida longe da elaboração da tensão física. A explicação do coito interrompido, porém, provavelmente requer aprimoramento. 6. Angústia na potência decrescente ou na libido insuficiente, desde que não se trate de transformação de tensão física em angústia devido à senilidade. Ela deve ser explicada pelo fato de que um desejo psíquico insuficiente é convocado para o ato específico. 7. Angústia dos homens em decorrência de repulsa ou dos neurastênicos abstinentes. A primeira não requer uma nova explicação.
A segunda talvez seja uma forma especialmente atenuada de neurose de angústia, pois, via de regra, esta só ocorre propriamente em homens potentes. É possível que o sistema nervoso neurastênico não consiga tolerar um acúmulo de tensão física, já que a masturbação implica acostumar-se a uma ausência frequente e completa de tensão. De modo geral, a concordância não é tão má. Quando há um desenvolvimento abundante de tensão sexual física, mas esta não pode ser transformada em afeto pela elaboração psíquica, por desenvolvimento insuficiente da sexualidade psíquica ou por causa da tentativa de repressão desta última, como uma defesa, ou por estar ela em decadência, ou por causa da alienação habitual entre a sexualidade física e a psíquica. A tensão sexual se transforma em angústia. Assim, um certo papel é desempenhado nisso pelo acúmulo da tensão física e pelo impedimento da descarga na direção psíquica. Mas por que a transformação se dá especificamente à angústia? A angústia é uma sensação do acúmulo de outro estímulo endógeno, o estímulo da respiração, estímulo este que não é passível de ser psiquicamente elaborado além da própria respiração. Por conseguinte, a angústia poderia ser empregada para a acumulação de tensão física em geral. Além disso, quando se examinam mais de perto os sintomas da neurose de angústia, encontram-se na neurose partes desconexas de um grande ataque de angústia, a saber, dispneia simples, palpitações simples, a simples sensação de angústia e uma combinação desses elementos. Examinadas com maior precisão, essas são as vias de inervação que a tensão sexual física comumente atravessa, mesmo quando está em vias de ser psiquicamente elaborada. A dispneia e as palpitações são próprias do coito, e embora comumente sejam empregadas apenas como vias complementares de descarga, passam a servir nesse caso, por assim dizer, como as únicas válvulas de escape da excitação. Essa é, novamente, uma espécie de conversão na neurose de angústia, tal como ocorre na histeria, outro exemplo da semelhança entre elas. Na histeria, porém, é a excitação psíquica que segue o caminho errado, rumando exclusivamente para o campo somático, ao passo que, aqui trata-se de uma tensão física que não consegue penetrar no campo psíquico e, por conseguinte, permanece na via física. As duas frequentemente se combinam. Foi esse o ponto a que consegui chegar hoje. As lacunas precisam muito ser preenchidas. Penso que está incompleto e sinto que falta algo, mas creio que a base está certa. É claro que não está suficientemente desenvolvido, em absoluto, para a publicação. As sugestões, ampliações e mesmo as refutações e explicações serão recebidas de muito bom grado. Cordiais saudações, seu Sigfreud. Agradeço por assistir ao vídeo, peço que curta e te espero na leitura da próxima carta. Tchau!